Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje, porque é dia 19 de março, vamos falar do Dia do Pai. Olá Eduardo, boa tarde. Olá Judite, olá Bruno. Olá Eduardo. Ora, o Dia do Pai celebra-se hoje, é uma tradição e é uma tradição que ainda faz sentido? Faz. Mas eu acho que faz imenso sentido, porque aquilo que se passa com o pai precisa muitas vezes de ser profundamente refletido. Não que os pais muitas vezes não deem as suas baldas falando num português muito mal educado, mas é verdade que nem sempre nós damos ao pai a importância indispensável que ele acaba por ter. Eu acho que às vezes o pai acaba por assumir perigosamente, excessivamente um papel de segunda figura, e isso acaba por prejudicá-lo em muitos aspectos, e depois o pai convencionou-se que não se comove, que se embaraça com as palavras, que às vezes não sabe muito bem o que há de fazer com os gestos, e de repente o pai parece ir ocupando um espaço que, a meu ver, é perigosamente secundário, porque se o papel da mãe é indispensável, o papel do pai não o é menos, e é nesta parceria que às vezes traz muitas contradições ao crescimento de uma criança, que no fundo ela pode de facto crescer melhor sem que haja um pai de primeira e outro pai de segunda, neste caso o pai a assumir essa posição secundária e a mãe a assumir o protagonismo. As crianças são mais rápidas do que os adultos a perceber o papel de cada um dos progenitores, que lugar é que ocupam, quais são as tarefas, quais são os momentos em que é preciso mais o pai e os outros em que é preciso mais a mãe? Não, elas são fulgurantes a descobrir isso. Aliás, é muito engraçado, Bruno, sabe? Porque quando nós pegamos nas crianças mais pequeninas, 6, 7 anos, e começamos a tentar perceber aos olhos delas qual é a função da mãe e a função do pai, por mais que nós às vezes fiquemos presos a questões de natureza social, que no fundo nos condicionaram a todos, é muito engraçado observar que as crianças depois são muito adequadas, muito milimétricas naquilo que esperam de um e de outro. A mãe é invariavelmente a chata oficial de todas as famílias, o pai é o distraído, ou aquele que faz melhor de distraído, a mãe é a pessoa por quem se chama quando se tem uma dor de barriga, o pai é a pessoa quem se reclama quando é preciso resolver um problema, mesmo que seja um problema grande. E as crianças fazem isso com tão grande apuro que é muito engraçado, porque no fundo elas vão intuitivamente legendando a função de um e do outro, vão trazendo as mais-valias de uma função e de outra e vão complementando tudo isso. E é na maneira como complementam que elas crescem de forma muito mais saudável a seguir, como não podia deixar de ser. Aos olhos das crianças, o pai é sempre um gigante, não é? Roça o super-herói. Sim. É tão engraçado, sabes, Dito? Porque então quando o pai põe uma criança às cavalitas e ela passa do resto do chão para o rooftop e de lá de cima vê o mundo de uma outra forma, isso dá-lhe a dimensão de um pai que às vezes parece tão poderoso que de repente as crianças mais pequeninas têm sempre esta ilusão, que eu acho uma ternura absoluta, de que com jeito, se o pai se esticar bem,
acaba por ser um verdadeiro arranha-céus, acaba por tocar nas nuvens, se for preciso. E este lado grande, imenso, que reconhecem no pai, é uma forma muito ternurenta, muito amorosa de dizerem gosto de ti, que eu acho que qualquer pai acaba por se comover diante de uma coisa destas. Houve uma grande transformação no papel do pai nas últimas décadas, no Ocidente, na nossa sociedade também. Os pais já se adaptaram a todas essas transformações, já conseguem interpretar bem o papel que lhes cabe, ou ainda é um grande desafio perceber como navegar estas águas? Oh, Bruno, eu acho que às vezes andam um bocadinho perdidos, sabe? Nós durante anos e anos tivemos um pai mais distante, mais autoritário, o que não significa, ao contrário daquilo que muitas vezes nós vamos dizendo, que fosse um pai pior, de modo algum. Se a humanidade foi crescendo, deve muito à mãe, mas o papel do pai foi sendo absolutamente precioso como referência de crescimento para rapazes e para raparigas ao longo dos séculos. Mas é verdade que o papel do pai se transformou muito, não é? Depois do 25 de Abril, só para pegarmos em alguns exemplos, passou a acontecer uma distinção quase inacreditável. De antes, a ida ao pediatra era uma questão, sobretudo, da mãe. Eu lembro-me quando há muitos anos cheguei a uma maternidade e falei da gravidez do pai, os obstetras, que se tornaram, aliás, muito meus amigos, grande privilégio para mim, aliás, sorriram com ar de quase sarcástico, como quem diz, meu caro, então e o outro, onde é que ele está? E muitas coisas mudaram, de facto. Mudaram tanto que a maneira como hoje o pai reclama uma licença parental quando nasce um bebê é, de facto, um exemplo que muitas empresas, algumas públicas, ainda não perceberam, ainda não entenderam, aliás, o privilégio que isso representa. Portanto, houve, de facto, muitas mudanças. Eu acho que o pai se tornou muito mais maternal, coisa que eu não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, mas acho que em muitos momentos, porque o pai reclama muito e está muito mais atento do que às vezes pode parecer em relação à paridade, eu acho que às vezes se encolhe e deixa um protagonismo, que agora muitas ouvintes que vão ficar muito zangadas comigo, mas às vezes que é um protagonismo demasiado exagerado para a mãe, quando o protagonismo pode perfeitamente ser dividido entre os dois. E, portanto, quando é preciso dizer sim ou não, o pai delicadamente dá a bola à mãe numa atitude do género, pronto, aqui está mais uma assistência para golo, e a mãe às vezes leva isto tão a peito que fala do meu filho, ou a mãe está a pensar mudar-te de escola, quando de facto aquela é uma decisão que se dá a dois. Portanto, às vezes o pai encolhe-se. A mim parece-me que se encolhe demais. Não percebo que se ganha alguma coisa com isto. A mãe, de certeza absoluta, não ganha. E uma criança também não. Porque as crianças são muito atentas. O pai e a mãe não precisam de ser iguais, de coisa nenhuma, meu Deus. Mas as crianças poderem ter um mínimo denominador comum entre as características da mãe e as características do pai é muito precioso. Assim o pai não se torne demasiado segunda figura. E, portanto, ele tem que fazer muito daquilo que a mãe faz, porque eu também percebo que se a mãe vai à escola todos os dias, se a mãe fala mais vezes com o professor ou com a educadora, se a mãe de alguma forma fala mais nos grupos de mães do WhatsApp e o pai fica ali para o que sobrar entretanto, é evidente que o pai muitas vezes, por mais que queira saber, vai se encolhendo, e isso é prejudicial para todos e é sobretudo prejudicial para o pai. Se calhar devíamos transformar o dia do pai num feriado. Que era para poderem passar o dia com os filhos. Sabe, eu acho que as empresas ganhavam-se, sinceramente, ganhavam se tivessem este tipo de gestos simbólicos em relação às pessoas que têm a colaborar com elas, porque feitas as contas, se calhar não perderiam. E as empresas vão percebendo cada vez mais que quanto mais se implicam
na vida ou nos ganhos da vida familiar das pessoas que trabalham nesses grupos, mais saem a ganhar, porque de facto quando os pais se sentem muito mais implicados, muito mais legitimados na sua função, invariavelmente acabam por ser acolhidos de outra maneira. Agora, ainda vivemos num mundo que precisa de mudar um bocadinho, Judito, porque quando uma criança adoece e é preciso ficar em casa um dos pais, regra geral, as empresas aceitam mais facilmente que fique a mãe. E porquê? Porquê é que tem que ser assim? Não devia ser assim. Ora bem, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Pode ouvir-nos também em podcast e no site do Observador. E nós voltamos amanhã, Eduardo, com mais um tema. Um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. Um grande abraço para os dois. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.